Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um canal, a mais um vídeo aqui no canal. Eu ainda tô me acostumando. Pra mim, ainda é podcast. Eu tô muito feliz de estar aqui novamente com vocês, estar gravando esse vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre rotina e produtividade tóxica, né? No último vídeo eu falei sobre um pouquinho ali de rotina, que eu era uma pessoa que não gostava muito de rotina, que achava a rotina muito entediante, que tinha, assim, muita dificuldade, sabe, com o monótono. Eu tinha muita dificuldade. Só que eu não entendia que rotina podia ser boa, né? Eu não entendia que se eu colocasse coisas boas e também entendesse o porquê que eu faço certas coisas, a rotina podia ser boa. Eu também quero conversar sobre isso, né? Falar um pouquinho mais sobre isso. E também produtividade tóxica, né? O que é produtividade tóxica, né? Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês do que eu entendo, né? De como isso apareceu na minha vida e como eu comecei a ver isso e tudo mais. Talvez eu olhe um pouquinho pra baixo, mas é porque eu escrevi um roteiro. E aí, pra eu não deixar de falar nada daquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que Ele vem falando comigo há um tempo já. Então, né, no último vídeo eu falei sobre ordinário, né? Sobre a beleza do ordinário, sobre a gente ver beleza nos dias comuns. E eu acredito que esse olhar, né, ele surgiu justamente quando eu entendi a rotina, né? Porque como eu falei, eu via a rotina como algo muito chato, eu via a rotina como um peso, sabe? Do tipo assim, eu tenho que fazer essas coisas todo dia, isso, e eu ansiava pelo final de semana, né? Porque na minha cabeça, quando o final de semana chegasse, eu poderia fazer todas as coisas que eu quisesse, eu poderia ir a lugares legais. Então, na minha cabeça, de segunda a sexta era só coisa chata e final de semana eram coisas legais. Só que eu até falei no vídeo passado que às vezes eu não conseguia fazer as coisas que eu queria no final de semana e tal, mas na minha cabeça um dia isso ia acontecer. E aí, conforme eu fui acompanhando algumas pessoas no YouTube, no Instagram, pessoas que compartilham sua rotina, compartilham sua vida, né? E eu comecei a ver, e elas começaram a mostrar, sabe, que ao fazer coisas legais durante a semana, ao ser intencional, aquela rotina era legal, aquela vida era legal. Eu falei, cara, dá pra ter uma vida legal de segunda a sexta, sabe? Dá pra fazer coisas legais de segunda a sexta e eu não preciso ficar esperando o final de semana. E foi aí que eu comecei a ver a rotina contra os olhos, né? Eu comecei a ver que, cara, na verdade, se eu aprender a ter uma rotina saudável, uma rotina intencional, na verdade, os dias que eu achava que eram chatos serão os melhores dias, né? De segunda a sexta. Porque, como eu falei no vídeo passado, né? São os maiores dias, né? Tipo, o final de semana são 2 e os dias comuns são 5, né? Os dias normais. Então, imagina se a gente só vive de final de semana. Tipo, que vida sem graça seria, sabe? Tendo uma semana inteira pra gente aproveitar e não ver uma vida de qualquer forma, mas sendo intencional em cada detalhe, né? Então, assim, tendo esse entendimento, né, de que a rotina não era algo chato e que era algo muito bom, o meu olhar mudou e eu comecei a ver a beleza que existia nesses dias comuns, né? E aí, no final do vídeo, eu vou dar algumas dicas de como ter uma rotina legal pra gente desfrutar, sabe, de cada dia, entendendo que cada dia é único, que cada dia tem uma bênção pra nós e que a gente não precisa ficar esperando o final de semana pra sentir que tá vivendo, sabe? É claro que no final de semana a gente tem mais tempo, é claro que no final de semana a gente pode fazer coisas que a gente não pode fazer durante a semana por conta de trabalho e tudo mais, mas a gente também pode fazer coisas e deve fazer coisas durante a semana que vai enchendo o nosso potinho ali da questão de sentir bem, sabe? Não bem apenas com nós mesmos, mas sentir que a gente tá vivendo uma vida que vale a pena, sabe? Tipo, fazer coisas que abastecem o potinho da alma, o potinho do corpo, o potinho do espírito, dos nossos relacionamentos, sabe? Às vezes a gente acha que a gente só pode encontrar com nossos amigos no final de semana. E é claro que quando a gente encontra no final de semana, a gente tem mais tempo. Mas por que não marcar uma ida ao cinema durante a semana? É só a gente pegar uma sessão cedo, porque eu sei que tem gente que tem que dormir cedo e acordar cedo no dia seguinte, mas sei lá, às vezes sai do trabalho ali 6, 7 horas e já vai direto, sabe? E assim, vai ser cansativo? Vai, mas no outro dia você vai dormir e já vai repor esse sono, sabe? Então assim, você não vai todo dia ao cinema, você vai uma vez só. Então a gente ter essa mentalidade de que a gente não precisa ficar deixando pra amanhã oportunidade que a gente pode fazer hoje, né? E mais uma vez, não é sobre a gente viver uma vida desenfreada, uma vida inconsequente, onde a gente não pesa as consequências, onde a gente não pensa sobre aquilo que a gente tá fazendo. Mas a gente vive uma vida intencional, onde a gente realmente pensa sobre aquilo e a gente fala, cara, por que eu deixar pra ir no sábado? Ou às vezes, eu sei vocês, mas
tem meses que eu tenho muitos eventos, nos últimos meses, assim, a rotina tá sendo muito puxada durante o final de semana. Só que eu tenho buscado ser intencional no sentido de priorizar, sabe? Principalmente estar com meus amigos, né? Então, às vezes, ir para um evento e sair um pouco mais cedo para estar em outro, ou então justamente ser intencional durante toda a semana fazendo coisas para no final de semana eu conseguir me dedicar a outras coisas, ou marcando coisas durante a semana mesmo, sabe? Esse ano, numa terça-feira eu fui no cinema, sabe, com minhas amigas, porque tava em promoção, sabe? E era o único dia que todas podiam, e a gente foi, e foi muito legal, sabe? Então a gente não deixar realmente para amanhã, pro cenário perfeito, como eu falei no outro vídeo, coisa que a gente pode fazer hoje, basta a gente refletir sobre, pensar nas consequências, não é sobre ser imprudente, mas sobre ser intencional. E aí, sobre a questão da produtividade tóxica, esse termo surgiu na minha vida quando eu fazia um plano, né, da Bíblia, um plano de leitura, tipo um devocional do aplicativo da Bíblia. E aí tava ali, acredito que era alguma coisa sobre organização, sobre agenda e tal, não lembro exatamente qual o nome do plano, mas falou sobre a questão da produtividade tóxica, né, no sentido de que talvez a gente esteja enchendo as nossas agendas de coisas que a gente não tem necessidade. E aquilo me pegou porque eu falei, cara, eu faço exatamente isso. Porque, claro que todos nós temos compromissos. Eu tenho meus compromissos, agora eu tô de férias da faculdade e tudo mais. Mas até um mês, 2 meses atrás, eu estava estudando, fazendo TCC. Então eu tinha compromissos. Só que a questão não é você colocar seus compromissos ali, coisas importantes que você precisa fazer. Mas às vezes a gente colocar coisas que não tem necessidade. E eu fazia muito isso. Eu pegava a minha agenda e eu enchia de coisas, sabe? Tipo, coisas que são importantes, sim, como estudar espanhol, é importante. Mas às vezes eu já tinha muita coisa para estudar da faculdade e aí eu colocava mais uma coisa ali que naquele momento não tinha necessidade. Por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira era o dia que eu tinha mais coisas para fazer, porque é o dia que a gente estava da semana, às vezes ficam algumas coisas pendentes da semana passada. E aí naquele dia que era o dia de eu ser intencional de organizar a minha agenda, de colocar as coisas em dia, eu colocava mais coisas ali, quando na terça, na quarta já era mais tranquilo. Então, eu enchia minha agenda pra parecer que eu tinha muita coisa pra fazer muitas coisas. E a questão não é ter muitos compromissos, né? A questão é, será que eu não estou colocando todos esses compromissos pra esconder algo? Ou simplesmente pra dizer que eu faço muitas coisas? E aí que tá a questão da produtividade tóxica. Porque a gente vive numa geração que parece que o nosso valor tá naquilo que a gente faz. Não só parece, né? Mas muitas vezes o nosso valor tá atrelado àquilo que a gente faz. Se você trabalha, você tem valor. Se você não trabalha, você não tem valor nenhum. Enfim, várias outras coisas. Mas, então, assim, aí cria em nós, né, em sentido de eu preciso fazer pra eu ser valorizada, eu preciso estar com a minha agenda cheia, dizer que eu não tenho tempo pra nada, para as pessoas pensar, uau, sua vida é legal. Cara, assim, eu já desejei ter uma agenda lotada, onde eu não parasse nem pra respirar, porque na minha cabeça eu era uma pessoa legal, eu era uma pessoa, sei lá, na minha cabeça minha vida teria sentido se eu tivesse várias coisas pra fazer, né? Até que no ano passado eu vi uma rotina assim muito desgastante, porque eu trabalhava de domingo a domingo, eu fazia faculdade, eu tava na igreja e os compromissos da igreja, eu tinha minha família, eu tinha meus amigos. E assim, eu lembro de eu viver uma vida muito corrida, muito frenética e muito cansativa, a ponto de quando eu saí do trabalho, eu falei, meu Deus, eu tava vivendo como, sabe? Assim, porque a gente liga o automático e vai, né? A gente não para muito pra pensar. E aí depois que passou, até mesmo, né, durante, eu pensei, cara, eu tava muito enganada em desejar essa correria, eu tava muito enganada em desejar não ter tempo pras coisas, em emendar um compromisso no outro e ver essa vida correndo, eu tava muito enganada. Porque isso me roubou tanta coisa, sabe? Isso me distraiu de uma forma que não que, mais uma vez, não que seja errado a gente ter compromissos, mas será que a gente não tá abraçando coisas demais que a gente não deveria? Será que a gente não tá fazendo coisas que a gente podia delegar, sabe? Então essa questão da produtividade tóxica é basicamente isso, sabe? Da gente entender por que a gente tá fazendo as coisas. Será que a gente não tá fazendo porque todo mundo tá fazendo? Igual o acordar às 5 horas da manhã. Eu já aqui e já tentei muitas vezes acordar às 5 horas da manhã, eu já li o livro e tal. E o livro é muito bom, essa questão de você acordar um pouco mais cedo pra você se dedicar a coisas que você talvez não teria tempo durante o seu dia, também é muito bom, mas eu
não precisava acordar nem 5, nem 6, nem 7 horas, porque o meu dia não começava ali, eu só estudava na época. E eu nem tinha começado a faculdade na época ainda, quando eu li o livro e eu queria acordar às 5 horas da manhã. Mas todo mundo tava fazendo isso e eu queria fazer. E eu nem entendi o porquê. E então, assim, a gente ter o cuidado da gente não tá fazendo algo que a gente não tem necessidade de fazer naquela estação, da gente tá abraçando coisas que não tem necessidade, da gente talvez fazer coisas que a gente podia delegar ou não precisava fazer naquele tempo, naquela estação. Então, assim, essa questão da produtividade tóxica é da gente entender por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, sabe? Existe a necessidade de eu fazer agora? Claro que não vou procrastinar, mas será que eu não posso esperar um pouco mais e me dedicar a coisas que são urgentes, emergentes para esse tempo? Então, a questão da produtividade tóxica é isso. E agora, em relação a dicas de rotina, né, que eu falei sobre a gente ter uma rotina boa, pra gente ter um olhar bacana, sabe, em relação à nossa vida e não ficar vivendo só de final de semana, eu acredito que, assim, não existe uma rotina onde você vai fazer simplesmente aquilo que você só quer fazer. Você vai ter que fazer coisas que você não queria, mas que você precisa fazer, como às vezes trabalhar e estudar, né? Mas você pode colocar nessa rotina hobbies, coisas que te dão prazer ali, sabe? Que você gosta, sabe? Algum esporte que você gosta de praticar, algum hobby que você tenha como, sei lá, fotografar, desenhar, pintar. Então ali, você colocar ali 2 vezes na semana ou uma vez durante a semana, eu acredito que isso te estimula a pensar, caraca, por exemplo, numa segunda-feira você coloca ali naquela sua agenda, aí você sabe que quando você chegar ao trabalho você vai fazer aquilo. Aquilo, sabe, se é algo que te faz muito bem, isso já vai te dar um gás, sabe, pra aquela semana, né? Às vezes você não teve um dia bom e você se dedica àquilo totalmente, as coisas mudam, sabe? Então, adicionar, sabe? Essas coisas na sua agenda. Esportes, praticar esportes é muito bom. Uma coisa, dormir cedo, sabe? E acordar cedo, assim, no sentido de você acordar algumas horas antes de você ir trabalhar, pra você sair com calma, se arrumar com calma. E também as redes sociais, né? Evitar mexer nas redes sociais e em telas muito antes de você ir dormir e logo assim que acordar, porque eu vejo que isso faz total diferença, sabe? Você já acordar com muita informação ali, já vendo notificação e tal, e você também dormir assim, desligar o celular e dormir. Eu acredito que faz muito mal. Mas acho que era isso, sabe? Que eu queria conversar com vocês sobre rotina e produtividade, sabe? Sobre a gente ser intencional na nossa rotina, a gente colocar coisas que a gente gosta, mas ao mesmo tempo fazendo as coisas que a gente deve fazer. A gente ter o cuidado, sabe? Também de não estar fazendo coisas que a gente não devia estar fazendo, abraçando coisas que a gente não precisava abraçar. E assim, buscar viver uma vida mais leve, sabe? Porque eu acredito que quando a gente busca viver essa vida leve, busca olhar ali pro nosso dia a dia com amor, com gratidão, com cuidado, a gente vê que existe beleza, que existe coisas boas pra gente desfrutar, sabe? A gente ser intencional em marcar um jantar com amigos durante a semana, um cinema, rever familiares. Eu acredito que isso é muito bom, enche nosso potinho. Eu acredito que é isso pro vídeo de hoje. Estou muito feliz de ter compartilhado isso com vocês. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!